Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste novo dia e que nós tenhamos corações sensíveis para perceber as manifestações da graça do Senhor sobre as nossas vidas e também que nós sejamos instrumentos do Senhor para levar a sua graça e a sua paz por onde formos neste novo dia. Voltando aqui para continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo Números capítulo 22. Se você está com sua Bíblia, abra neste capítulo e vamos à leitura da palavra de Deus. Diz-nos assim a palavra de Deus: os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. O povo estava na fronteira da terra prometida. E agora, isso aqui, o que ficou para trás, envolvia os 40 anos de peregrinação pelo deserto, né? E agora, na fronteira da terra prometida, eles já tiveram duas experiências de guerra, né? Contra o rei de Arad e contra Seom e Og, rei de Bazã, né? E agora eles estão aqui, como diz, além do Jordão, perto de Jericó. Eles estavam do lado do nascente, Jericó era do outro lado do rio Jordão. E a palavra diz: Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, uma referência às guerras que foram narradas no capítulo anterior. Aí aparece esse personagem chamado Balaque, que é novo por aqui. E Moabe teve muito medo do povo porque era muita gente. Os moabitas ficam com medo dos israelitas, que já haviam vencido outros reis vizinhos deles lá. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, outro personagem novato na história. Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, longe, lá no norte, né? Perto do rio Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Os israelitas estavam próximos dos moabitas. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Então esse personagem novo que aparece na história aqui, Balaque, chama outro personagem novo na história, Balaão, e pede para que a Balaão amaldiçoe o povo de Israel, porque ele está, o Balaque está admitindo que é um povo muito forte, e ele está com medo. E ele continua dizendo: talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Então temos aqui uma revelação sobre o Balaão, que era famoso por abençoar ou amaldiçoar pessoas, e pelo que é descrito aqui, a fama dele era de que quem ele amaldiçoava ficava amaldiçoado, quem ele abençoava ficava abençoado. Então o Balaque está entendendo que se ele amaldiçoar o povo de Israel, o povo de Israel será enfraquecido espiritualmente, vamos dizer assim, e até na guerra, e aí Balaque poderia vencê-lo juntamente com o seu exército. Verso 7. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Então os moabitas se aliam aos midianitas para conseguir se unir na guerra contra Israel, para atacar Israel, mas antes eles vão pedir essa intervenção desse homem, famoso aí por suas maldições ou bênçãos, chamado Balaão. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito.
Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. Olha a curiosidade. Ele fala em nome de Yahvé. Ele é tido, e a gente vai continuar na leitura da Bíblia, vendo outras referências a Balaão. Ele é tido como falso profeta, mas ele se refere ao Deus verdadeiro, pelo menos é o que está escrito aqui. Na minha Bíblia, Senhor está com letras maiúsculas, que se refere ao nome sagrado de Javé, o Yahvé. E ele diz, e os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou, quem são esses homens que estão com você? É interessante que o texto diga isso, que o próprio Deus falou com o Balaão. E aqui Deus é El. O Deus, o Deus não é uma referência ao nome sagrado de Yahvé. Aqui é só Deus, que é uma maneira como o povo daquela região se referia ao Deus Criador do céu e da terra. Verso 10, Balaão respondeu a Deus. Deus pergunta no verso 9, quem são esses homens que estão com você? Como se Deus não soubesse. É uma maneira de dizer que Deus chama a atenção de Balaão para o que Balaão mesmo estava buscando a Deus sobre a proposta daqueles homens enviados de Balaque e dos midianitas. Balaão respondeu a Deus, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem, um povo que saiu do Egito cobre a face da terra, venha agora lançar uma maldição contra ele, talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão, olha o verso 12, não vá com eles, você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Isso aqui, o texto todo é para dizer que contra o povo de Deus não há maldição. Contra o povo de Deus não há maldição. Deus está dizendo, ele é um povo abençoado, eu já abençoei. Quem Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Isso aqui é interessante porque eu vejo o crente com medo de negócio de maldição, olho gordo. E aí essas coisas que trabalho que alguém faça contra meu irmão, basta estar rendido a Cristo e você está livre dessas coisas. No livro de Provérbios se diz que a maldição sem causa não pega. E quando nós estamos, e a Bíblia também diz, parece que é Gálatas, que diz que Cristo fez-se maldição por nós na cruz. Então não há maldição para um cristão. A menos que o cristão dê lugar. Mas quando a sua confiança está depositada em Cristo, não há maldição para um cristão. Como Deus está dizendo que não havia maldição para o seu povo, que Deus já tinha abençoado, que era o povo de Israel naquela época. Verso 13, na manhã seguinte Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque, voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Balaão, até aqui, está procedendo corretamente e Deus está respondendo a ele. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram, Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente. E farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaque insistiu. Prometeu um pagamento generoso. Ele era um rei. Ele tinha condições de dar uma recompensa muito grande para o Balaão. Parece que o Balaão já era famoso por fazer essas pronúncias de bênçãos ou de maldição por dinheiro, o que mostra que era um profeta falso, apesar de aqui ele consegue falar com Deus e Deus o orienta, porque se trata do povo de Deus. E no final das contas o texto quer nos mostrar que contra o povo de Deus não há maldição. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Ele chama Javé, daí Senhor é Javé, de Deus dele. Mas detalhe, naquela época eram muito comuns povos que adoravam o Deus verdadeiro e adoravam outros deuses.
O povo de Israel é que foi chamado para ser um povo que adorasse exclusivamente o Deus verdadeiro. Parece que o Balaão era dessa turma que adorava outros deuses e que adorava o Deus verdadeiro também. Ele entendia que havia um Deus soberano sobre os demais, mas criam em outros deuses também. Ele chama Deus de seu Deus, mas ele é alguém que é famoso por fazer profecias por recompensas financeiras. Verso 19, agora fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Aí ele usa novamente o nome Javé, o nome sagrado. E é interessante porque parece que apesar dele dizer que não faria nada por dinheiro, ele diz, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata de ouro, ele fala isso, mas parece que ele se interessou porque Deus já tinha dito para ele que não era para ir amaldiçoar aquele povo. E agora ele vai perguntar a Deus de novo. Verso 20. Naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse, visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser a você. Deus então autoriza o Balaão aí. Você quer ir, vá, mas a gente vai ver que é como se Deus estivesse dizendo assim, vou lhe dar uma lição na ida para lá. Verso 21. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Concordou em ir. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedir-o de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. Então está aí o Balaão indo, mas Deus sabe do coração ambicioso do Balaão, de que ele é um falso profeta, e Deus vai dar-lhe uma lição. Verso 23, quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho, porque ele não estava vendo o anjo, só a jumenta estava vendo. É engraçado isso aqui, porque é como se Deus estivesse dizendo para ele, um animal é mais inteligente do que tu, Balaão. Como um animal é mais inteligente do que qualquer pessoa que tente se levantar contra o povo de Deus, o povo a quem Deus abençoou. Verso 24. Então o anjo do Senhor se pôs no caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo, o Balaão cego, batendo na jumenta. Verso 26. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou no lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo do Balaão. Ela não tinha para onde ir, deitou-se. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. De novo, bateu mais forte, agora a 3ª vez batendo na jumenta. O cego não enxergava o anjo do Senhor, a jumenta, o animal, enxergava. Ou seja, um animal tinha mais visão do que um falso profeta ganancioso, né? Verso 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, o que foi que eu fiz a você para você bater em mim 3 vezes? A jumenta fala com Balaão. Verso 29. Balaão respondeu à jumenta, você me fez de tolo, quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Meu Deus, o homem está tão irado que ele está discutindo com uma jumenta. Quem é o ser humano que ouve uma jumenta falar e vai discutir com ela? Era para correr. Se fosse o meu caso, falou. Não é normal. Uma jumenta falando. Era para cair no mato, na carreira. Mas o Balaão discute com a jumenta. Isso é uma maneira da Bíblia dizer o quanto aquele homem que se propunha a amaldiçoar o povo de Deus era cego. Se propunha a ser um servo de Deus e era tão cego. Verso 30. Mas a jumenta disse a Balaão, não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? A jumenta argumenta com Balaão. Não, disse ele. Ele deu razão à jumenta, que ela não tinha aquele costume, aquele tipo de procedimento que ela estava tendo naquele momento. Verso 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão,
E ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Agora, depois que a jumenta dá-lhe uma bronca, né, chama-o para a razão, o Balaão tem os olhos abertos e ele vê o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. Então Deus estava mostrando para Balaão que ele estava indo, Deus consentiu, por causa da teimosia dele, mas que aquela não era a vontade de Deus, que ele fizesse, que pronunciasse maldição contra o seu povo. Verso 33. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Ó, seu jumento Balaão, a jumenta te salvou, é o que o anjo está dizendo para o Balaão. Verso 34, Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Ele admitiu que a sua atitude não era correta. Não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. O Balaão fala agora que está disposto a reconhecer que ele está indo contra a vontade de Deus e voltar. Verso 35, então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser a você. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque, ou seja, Deus deu aquela experiência para Balaão para que ele não fizesse nada além do que Deus estava ordenando, determinando. Verso 36, quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro, na cidade moabita da fronteira do Arnon, no limite do seu território. Então o Balaque estava ansioso com a chegada do Balaão. E Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo urgentemente porque você não veio. Acaso não tenho condições de recompensá-lo? 38, aqui estou, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser na minha boca, especialmente depois da experiência com a jumenta lá no caminho. O Balaão está entendendo que ele não podia ir contra o que Deus havia determinado. 39. Então Balaão foi com Balaque até Quiriate-Uzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Você vê aqui esse sacrifício de animais aqui para fazer esse banquete aqui. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote Baal, de onde viu uma parte do povo. Paramos por aqui, amanhã a gente continua e vamos ver o que foi o desdobramento dessa história aí. Mas esse capítulo nos diz, o povo de Deus não pode ser amaldiçoado. Aqueles que Deus abençoou não podem ser amaldiçoados. Isso deve ser algo no qual nós devemos nos agarrar, colocar a nossa confiança, a nossa fé. E eu digo isso porque eu vejo cristãos com medo de demônio, de trabalho, que alguém macumba, feitiçaria. E eu vejo inclusive igreja dita evangélica se aproveitando dessas coisas para puxar dinheiro das pessoas, para desmanchar, para quebrar a maldição, para não sei o quê. Você só precisa estar com a sua vida rendida a Cristo, colocando sua confiança em Cristo, na obra que Cristo realizou na cruz. É só isso. É só isso. Confiar em Cristo. Não tem maldição para quem está em Cristo. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Antes de orar, quero lhe pedir, dê um like nesse vídeo, compartilha ele nas suas redes sociais, aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos familiares, de irmãos da igreja ou de amigos.
outras redes sociais como o Facebook, o X, qualquer outra rede social que você possa compartilhar o link desse vídeo, faça isso, você estará ajudando esse vídeo a ganhar alcance. Comente aí alguma coisa, se você concorda, se você discorda, se alguma coisa foi esclarecedora para você, se há algum destaque que eu não percebi, que você notou aí na leitura, fica à vontade. Isso também ajuda o nosso vídeo a ter alcance, tá certo? E se alguém não está inscrito no nosso canal ainda, gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura da Palavra de Deus diariamente, um capítulo por dia, se inscreva no canal, tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado pelo novo dia, pela noite de paz, por acordar com saúde. Obrigado pelo nosso lar, pela nossa família, pelo pão de cada dia suprido em nossas mesas. Pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da sua vida. Ó Deus maravilhoso, que a sua bênção esteja sobre o seu povo nesse novo dia, meu Pai, sobre cada lar, para que haja amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio dentro de cada família, harmonia entre os casais, harmonia entre pais e filhos, harmonia entre irmãos, sabedoria, autoridade dos pais para ensinar os filhos a temer ao Senhor. Faça de cada lar um templo de adoração ao Senhor, onde Jesus seja servido em espírito e em verdade, onde os frutos do Espírito Santo estejam presentes. Que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar o trabalho de cada um, abrindo porta de emprego para quem está desempregado. Ó Deus, dando sabedoria para administrar os recursos que o Senhor confia a cada servo seu. Ó Deus, se alguém está endividado, dê soluções financeiras para quem está endividado, dê sabedoria na administração dos recursos. Abra a porta de emprego para quem está desempregado, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a saúde do seu povo, se alguém está enfermo do espírito, da alma, do corpo. Ó Deus, toca com o seu toque curador, faça milagres. A sua palavra nos diz que o Senhor é quem cura todas as nossas doenças. Cura, Pai, aqueles que estão doentes em casa, no hospital, na UTI, aqueles para os quais os recursos da medicina já se esgotaram. Mas o Senhor é o Deus de milagres. Usa essas circunstâncias para se revelar o seu amor e graça, para atrair os olhares para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre as suas igrejas, sobre os pastores, evangelistas, missionários, os líderes em geral. Aviva a sua obra no meio dos anos. Traz quebrantamento, arrependimento, contrição perante o Senhor para o seu povo, conserto de vida, para que o seu povo ande com Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Renova o ânimo de cada pastor, de cada evangelista, de cada missionário. Dê a sabedoria para usar cada um como instrumento para promover avivamento no seu reino, que leve ao quebrantamento, à santificação. Ó Deus maravilhoso. Tudo isso nós pedimos confiados na maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo nosso Senhor, seu sacrifício na cruz em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai. O privilégio de fazer parte do seu povo, o livre acesso que temos à sua presença em oração. Obrigado porque pelo sacrifício de Cristo em nosso lugar, pela nossa fé depositada nele, nenhuma maldição há para qualquer um de nós que verdadeiramente depositamos a nossa confiança no Senhor. E que nós sejamos instrumento para levar a bênção do Senhor por onde nós formos nesse dia. E a bênção do Senhor sobre as nossas vidas possa ser espalhada por cada um de nós, nas vidas de todos aqueles que cruzaram o nosso caminho nesse dia. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através do seu povo. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Esperamos que essa leitura tenha sido muito edificante para vocês. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura do livro de Números. Grande abraço a todos os meus irmãos.